Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós temos uma reflexão que eu considero muito importante. Veja o vídeo até o final para você entender por que a gente vê uma quantidade enorme de bolsonaristas, não só políticos, né, que estão lá com cargos, aqueles que querem ter cargos, mas o bolsonarismo em geral, por que eles sempre ultrapassam os limites. E nós vamos falar também sobre esse podcast, né, que teve ontem, que o Bolsonaro acabou sendo desmentido pelo apresentador do podcast, e a gente percebe que o próprio Bolsonaro, naquele momento, ele fica um tanto quanto perdido, porque as informações que chegam para ele, muitas vezes já são informações enviesadas. O próprio Bolsonaro, ele se identifica tanto com as chamadas tias do Zap, os tiozão do churrasco, porque ele parece ser uma dessas pessoas que acredita em qualquer coisa, que passa pra frente as piores mentiras. A gente vai tratar desses assuntos aqui sempre pedindo, sempre lembrando. Eu tenho que lembrar para você dar o like. Eu preciso que você dê o like. Porque é a nossa forma da gente sobreviver. Nós somos um canal independente. Então nós precisamos do seu like. Nós precisamos que você se inscreva, seja inscrito aqui no canal. A gente precisa disso, porque nós somos um canal que depende da sua ajuda. Se você não pode nos ajudar financeiramente, não tem problema, nosso material é gratuito. Mas você pode nos ajudar com um simples like. Só pegar aí o seu celular, dar um like, vale muito a pena e a gente agradece. A primeira questão que eu quero trazer para você é sobre um fenômeno que tem acontecido, que foi reclamado, inclusive, pelo pessoal do próprio podcast, que é a diminuição de pessoas que estavam assistindo, a diminuição da audiência. Então nós chegamos a um número de audiência que acabou diminuindo. Inclusive eles colocam essa postagem que você está vendo aí, dizendo, puxa vida, estão diminuindo a nossa audiência. E por que isso aconteceu? Porque na verdade, gente, olha só o nível. Ai, meu pai, olha só o que os caras fizeram. Eles começaram a fazer forças-tarefa aí pelo Brasil afora para todo mundo que tem mais de um celular ou que tem TV em casa que acessa, ou mais de uma TV, todo mundo ligasse simultaneamente. A gente tem até esse vídeo que foi gravado mostrando isso, né? A pessoa com esse monte de celular, com a TV, com tudo ligado, computador, para dar mais audiência para a live de ontem do Bolsonaro, esse podcast. E aí, é claro, o Google tem como identificar isso. Então, todas essas visualizações fraudulentas que foram feitas, não todas, né? Com certeza não todas, mas aquelas que são mais escancaradas, ele simplesmente retirou. Ele falou, não. Porque, veja bem, você não é somente acessar. Você vai acessar, muitas vezes, por intermédio de uma inscrição. Ou se você não tiver inscrição, você tem um IP, você tem como identificar. O Google tem como identificar. E aí ele foi derrubando, entendeu? Foi derrubando. A tendência é que, assim, muito provavelmente, aqui é um chute, não tem como saber isso na prática, tá? Mas pode ser, é muito provável, que o podcast de ontem do Bolsonaro tenha tido uma audiência menor do que o podcast do Lula. E da boca para fora eles falaram, teve muito mais audiência, foi recorde e tudo mais. Também nesse mesmo podcast aconteceu esse desmentido. E é onde a gente vê realmente como é que é esse pensamento do Bolsonaro. Ele estava dizendo a respeito de uma fala do Lula no podcast anterior, no Flow. E aí, ele foi desmentido imediatamente, porque rodou por aí uma postagem do Lula com recortes, com uma edição. Essa postagem rodou aí no celular da fascistada toda, né? Os bolsominions todo mundo começou a divulgar essa postagem, mas ela é mentirosa. Na verdade, é uma edição que dá a entender que o Lula está dizendo o que ele fez. Veja bem, nós colocamos aqui, eu coloquei essa postagem aqui no vídeo anterior, onde a gente fala que o Malafaia, veja bem, o Silas Malafaia colocou essa postagem, editada, mentindo. E eu explico isso. Se você não viu os vídeos, veja os vídeos aqui do canal, vale a pena, tá? É bem legal, modestamente falando. E aí o Bolsonaro replica essa fala lá no podcast de ontem e foi imediatamente desmentido.
Ele mesmo falou agora. Ele falou o quê? Também, o Lula, que o político tem que mentir. Que a mentira voa, a verdade ainda tinha. Ele estava falando em relação ao senhor. Ele falou, né? Daí, O que ele falou? Pode falar o que ele falou a meu respeito. ele falou assim: tem político. Ele falou Bozo, desculpa. Ele falou, o Bozo lá. Ele fala, eu tenho que mentir. Ele tá, aí. Não. Ele estava falando em relação ao senhor. Tem acreditado, né? Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Nesse caso aqui é isso, né? Esses memes bolsonaristas repetidos 1000 vezes se tornam verdade sem ser. Porque é fácil você chegar até a conclusão. Uma coisa que me deixa muito triste é o fato de a gente não ter tido acesso ainda às chamadas tias do Zap, com todo respeito, né? Eu não quero aqui colocar uma fala etarista ou qualquer coisa assim. Mas ficou esse nome, né? Tias do Zap, tios do Zap. Mas tem aí adolescente que entra nessa onda. A minha tristeza é que eles não conhecem as ferramentas das agências de checagem. Então, quando a pessoa recebe essa postagem falsa, ela não tem a curiosidade para pesquisar e para saber se aquilo tem fundamento ou não. Então, como agora, no segundo turno, a gente está, assim, coalhado de postagens falsas, de fake news, a gente não tem como essas pessoas que recebem essas postagens de ir para essas agências de checagem, que não é tão difícil, é só você ir lá no Google e clicar as palavras principais e ver que tudo é mentira. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer com que esses desmentidos das fake news, né, as agências de checagem principalmente, pudessem chegar também até as tias do Zap. Quem sabe, né? Com o tempo e com a ajuda de muitas pessoas que acabam colocando essas postagens também como resposta nos WhatsApp da vida, quem sabe, né? A gente possa chegar lá. Agora, uma outra questão que eu considero muito lamentável, muito triste e de uma forma até apelativa, é do deputado que não foi reeleito, o Bibo Nunes. Esse sujeito, ele era um sujeito da comunicação lá no Sul. As pessoas conheciam ele porque ele fazia parte desses programas sensacionalistas e ele conseguiu se eleger deputado e ele sempre se mostrou um dos mais reacionaristas, um dos sujeitos mais estúpidos, mas só que agora ele foi longe demais, ele ultrapassou todos os limites. Eu vou colocar com tristeza, sabe? Eu vou até avisar pra você, porque o negócio é nojento, é asqueroso, é de embrulhar o estômago, já tô te avisando. Ele fala a respeito de estudantes de Santa Maria e ele sugere que esses estudantes deveriam ter uma morte semelhante à morte daqueles jovens que morreram na Boate Kiss. Essa situação que aconteceu na Boate Kiss e a forma com que aqueles jovens morreram é algo que chocou o planeta Terra. Não é uma coisa que chocou o Brasil apenas. É o mundo inteiro ficou chocado. Porque os jovens saem de lá desesperados, não havia uma saída de emergência adequada, e aí eles são encurralados, pisoteados, morrem asfixiados e queimados vivos. E o Bibo Nunes sugere que jovens que estavam fazendo uma reivindicação, deveriam morrer da mesma forma. Uma apelação que não tem tamanho. Eu vou explicar para você, depois de você entender, vendo esse trecho do vídeo, por que a gente tem casos como esse no Brasil, como esse deputado Bibo Nunes aí, que comete, para minha, interpretação, um crime, uma apelação que não tem tamanho. Veja primeiro o vídeo. Alô, patriotas, tudo bem? Sou o deputado federal Bibo Nunes, da base de Bolsonaro, com muito orgulho. Estamos aí na luta. Eu quero inicialmente falar sobre os inúteis alunos da Universidade Federal de Santa Maria e de Pelotas. Enquanto pega o dinheiro do papai e da mamãe, porque ele não produz nada, vai lá comprar maconha, comprar cocaína do traficante que trafica armas para dar para bandidos. Esses são os alunos da Universidade Federal de Santa Maria que foram protestar Viva Lula, Lula lá. Vocês são a vergonha, a escória do mundo. Vocês têm que viver no lixo, no esgoto, porque vocês produzem nada. É o filme Tropa de Elite. Sabe o que aconteceu? Olha o filme 1. Pegaram aqueles coitadinhos, que coitadinho, aqueles riquinhos, ajudando o pobre, se deram mal, queimaram vivo dentro de pneus. Queimaram vivo dentro de pneus. E é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que tem grana, merecem. Não que eu queira isso, mas merecem,
que eles estão arriscando acabar com o nosso Brasil, que está crescendo muito bem. Um Brasil que não tem mais roubo, um Brasil que acabou com a corrupção. Nós tínhamos um país onde roubavam de manhã, de tarde e de noite. Hoje o Brasil cresce de manhã, de tarde e de noite. Gostou, gostou, não gostou, tchau, porque eu sou um brasileiro, estou lutando pelo meu país e não admito que alienados jovens como esses, não estou generalizando, esses aí de Santa Maria e de Pelotas, são a vergonha, são o lixo, são o esgoto. É revoltante a fala desse sujeito, não tenha dúvida. Ainda bem que as urnas deram uma resposta, tá? Porque ele não foi reeleito. E é revoltante a gente ver que um sujeito desse ainda pôde ser eleito. Mas agora as urnas deram a resposta e ele é um perdedor, né? Perdeu essas eleições. Mas eu quero fazer uma reflexão contigo rápida sobre isso. Por que um sujeito como esse Bibo Nunes faz isso? Passa dos limites, simplesmente com jovens que foram fazer uma manifestação, jovens universitários. Qual é o problema de fazer a manifestação se nós estamos em uma democracia? A demonstração dessa situação que nós estamos vendo ali de uma manifestação pacífica está dentro da Constituição. Qual é o problema? E ele parece se incomodar com isso, se incomodar com a liberdade de expressão e ao mesmo tempo ele reclama da ausência da liberdade de expressão. E acaba atacando de forma vil, de uma forma asquerosa esses estudantes. E isso se dá muito pelo que aconteceu com a extrema-direita no Brasil. Agora, recentemente, o próprio Bolsonaro, um senhor de 67 anos, ele trata meninas, né, aquelas meninas venezuelanas, como, estavam bem arrumadinhas, estavam lá todas bonitinhas, e aí eu pintou um clima, eu fui conversar. Uma fala como essa, ela traz, sim, hoje a Simone Tebet, ela foi, assim, preciosa nas falas dela, né? Ela teve uma fala cirúrgica ali, que é o problema de você ter um comportamento que remete a pedo, né? E isso acaba sendo normalizado. Ou seja, qualquer velho babão aí, ao ver meninas com um batom, qualquer coisa assim, podem achar que podem chegar ali e pintar um clima. Isso é um comportamento pedo. A gente sabe que eu não posso dizer a palavra aqui, o YouTube não gosta, né? Mas esse é um comportamento. Então, essas questões que a gente vem falando aqui significa muito próximo daquele conceito de dog whistle, ou apito de cachorro. Apito de cachorro é um apito que você não escuta, mas o cachorro escuta. E por que tem esse termo? É porque as pessoas como nós, que não temos nenhum problema, digamos assim, com relação a crianças, por exemplo, a gente não vai perceber a fala criminosa que tem aí. Mas um senhor, um velho, um homem, enfim, quem quer que seja, que sente prazer, né, que sente atração por crianças, quando ele escuta o presidente da República falando isso, ele vai ter uma afirmação da atitude dele. O Bolsonaro, quando ele começou a atacar pessoas dessa forma raivosa, quando ele começou a ficar colocando essas falas violentas, ele ativa o chamado apito de cachorro, que acaba dando para essas pessoas, oferecendo para essas pessoas uma confirmação do comportamento. Então, a extrema-direita, ela tem esse trabalho, né? Então, quando a gente vê um Bibo Nunes da vida fazendo essas palavras tão criminosas, relembrando algo tão trágico que abalou a vida de dezenas e dezenas de pessoas, tirando esses jovens da existência de uma forma tão trágica, quando ele simplesmente normaliza isso, coloca isso, ele simplesmente está replicando e ajudando para que outros repliquem esses discursos de ódio. E é sobre isso que nós estamos falando nessas eleições que vão acontecer agora no dia 30. Essa eleição não é uma eleição de dois CPFs, tá? Não é uma eleição de duas pessoas. Essa é uma eleição de um discurso raivoso, criminoso, de ódio, de ataque, sabe, reacionário, contra um discurso democrático.
E essa questão precisa ser colocada, porque as pessoas estão deixando de votar, algumas dessas pessoas estão deixando de votar no Lula por uma questão do próprio Lula, por uma questão do PT, e as coisas são muito distintas. Nós estamos falando de democracia e de atos criminosos. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que está junto com o Lula em cima de uma proposta democrática de país. Do outro lado, nós temos pessoas como esse Bibo, e como esses reacionaristas da extrema-direita, que se sentem realmente empoderados a ponto de colocar falas como essa. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você não acha que uma situação como essa passa dos limites? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Por favor, dê o like se você gostou das informações que passamos aqui. Se inscreva no canal, seja um inscrito, seja uma inscrita. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que sejam membro lá do nosso Apoia-se. Todo mês nós temos pessoas que são verdadeiros anjos, que falam, não, eu preciso promover trabalhos como esse para que a democracia seja sempre defendida. Então são pessoas que nos ajudam no Apoia-se. Você também pode nos ajudar de outras formas. Você tem o PicPay, você tem o PayPal, você tem o Pix, qualquer valor. Tá? O nosso trabalho é gratuito, tá? O que a gente pede aqui é se você pode nos ajudar. É só se você puder e se você quiser. Aí a gente vai agradecer bastante. Bom final de semana. A gente se encontra numa próxima.